Olá! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Bateu 18 horas. E 18 horas é momento de live. Uma live super especial hoje. Cheia de boas intenções, boas discussões. Oi, Monique, tudo bem? Boa noite. Vamos começando, deixando o pessoal chegar. Monique, você fala de onde? Oi, Micael, maravilhoso, tudo bem? Vamos começando. Micael fala lá diretamente de São Paulo, um super empreendedor na enfermagem. Muito feliz de ter você como amigo, como parceiro de negócios, com várias oportunidades acontecendo e trazendo oportunidades para a enfermagem brasileira. Galera, fica ligado no perfil desse cara que ele é top. Vocês me ouvem e me veem bem? Tá tudo ok? A conexão tá boa? Como é que tá aí pra vocês? Manda coraçãozinho ou manda um joinha pra eu entender se a gente tá bem, né? Se vocês estão me ouvindo bem. Tô aguardando entrar mais pessoas. Lacupe, boa noite. Acredito que seja do Espírito Santo pela sigla. E se for, eu já fico muito feliz. Eu amo o povo capixaba. Costumo passar as minhas férias de dezembro no Espírito Santo. Amo um lugar para relaxar, para me acalmar, sair dessa confusão do Rio de Janeiro. É uma escolha sempre muito bem-vinda. Eu fico no interior do Espírito Santo. Adoro. Marcele Sveiter, a maravilhosa convidada de hoje. Eu não vou apresentá-la, eu vou deixar essa honraria para ela contar a sua história, a sua trajetória. Acho que nada melhor do que a própria pessoa para contar a sua história e mostrar para nós da enfermagem, nós enfermeiras, nós enfermeiros, principalmente esse pessoal todo que está começando e que estão encarando aí a pandemia de frente, ter aí novos entendimentos e ver que é possível a gente conquistar mais espaço na enfermagem. E essa mulher, para mim, tem uma grande representação como empoderamento da enfermagem e como enfermeira. Vou chamar a Marcele, sem mais delongas. Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Por favor, como um pedido aqui de amiga para amiga, compartilhe agora esse vídeo aí com 5 amigos da enfermagem, para ter bastante gente ouvindo sobre esse assunto. Ao contrário? Oi! Tô ao contrário? Tá, professora, no Instagram a gente não consegue fazer a live com o celular na vertical, apenas na horizontal. Tá tudo bem. Então vamos lá, galera. Vamos mandar essa live para 5 amigos da enfermagem, para a gente poder trazer bastante gente para ouvir esse conteúdo. O pessoal às vezes esquece, é muita tarefa na cabeça. Então vamos ajudando aí, manda para toda a tua lista de transmissão, vamos fazer o pessoal chegar. Professora Marcele, eu não consigo deixar de chamá-la de professora. Para quem não sabe a minha história, ela foi minha professora. A gente já tinha combinado isso mais cedo. Pois é. Vamos lá, vamos lá. A gente ia combinar que você não ia me chamar de professora. Ai, mas aí eu olho para você e lembro da minha vida lá no fundo da sala, ouvindo suas aulas maravilhosas, e aí foi pega de surpresa. Mas vamos lá. Então, Marcele, maravilhosa, ela é doutora e foi minha professora. Então, só por isso que teve aí esse pequeno delay de como chamá-la. Mas, então tá. Marcele, boa noite. Muito obrigada. Por abrir a sua agenda e ter esse espacinho para falar aqui com a gente e poder disponibilizar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência e trazer aí conteúdo bacana para a gente da enfermagem e principalmente falando sobre a nossa temática de hoje, que são esses novos fluxos, né? Essa rotina nova que aconteceu na enfermagem por conta da pandemia do coronavírus. Então, vou dar a palavra para você se apresentar e aí a gente segue, tudo bem? Tudo bem. Então, boa noite. Tô vendo que o Arlon tá aí, um querido enfermeiro
que eu tenho também muito orgulho de ter participado de um pedacinho da história dele, quando ele era ainda aluno na graduação. Há pouco tempo, né, Arlan? Não tem muito tempo, não. É, eu sou, então, professora, né, docente na Faculdade de Enfermagem da UERJ, Departamento de Saúde Materna e Infantil, e também sou enfermeira obstétrica autônoma. Então, eu estou aí na vida assistencial, além da vida acadêmica, né? Além do cuidado com meus alunos, que eu cuido, o cuidado com mulheres e os bebês e suas parcerias, né? Então, é uma vida bem diversificada e a gente está passando por um momento muito difícil em todo lugar, né? Não está fácil como ninguém. Oi, Vanessa. Vanessa Grossi, querida. E Vivian. Oi, Vivian. Que bom! Então não está fácil para ninguém. Está todo mundo procurando fazer o melhor que pode. Eu estou falando dos profissionais de saúde, né? Mas eu acho que todas as pessoas. Então, na minha família, está todo mundo trabalhando de casa, tentando se adaptar a esse momento complicado. E isso gera um desgaste energético imenso. Eu, como costumo dizer, né? Quando tudo começou, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. No começo, eu fiquei muito contente de pensar que eu não ia mais ter que pegar o engarrafamento da ponte, porque eu moro em Niterói e trabalho no Maracanã, na UERJ, né? Então, era essa a minha expectativa. Nossa, que maravilha, eu vou ficar um tempão sem pegar trânsito. E as coisas foram mudando e hoje eu estou repensando a minha saudade da ponte. Dos engarrafamentos e atravessar em 27, 45 minutos e não 13, né? Porque trabalhar em casa, né, Carol, né, não é uma coisa simples. E eu imagino que a pior situação seja para quem tem criança pequena. Não é mais a minha vida, né? Minhas filhas são adultas, mas Lindas. lindas. Mas veja, a gente faz uma pausa para almoçar e a gente desce para almoçar. Tá cada um num quarto fechado, trabalhando online. Aí a gente desce para almoçar, não tem almoço. Porque ninguém fez, estava todo mundo trabalhando, né? E aí a gente tem que produzir um almoço assim, comer, lavar e voltar para o trabalho. E então isso, de quem é a vez, né? Todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo correndo. Então, assim, é um ajuste. Trabalhar com as mídias, né? Você vê, eu arrumei aqui tão bonitinho para estar com você ao vivo e esqueci que o celular tinha que ficar em pé. Então, estou eu segurando o celular. Apoia em alguma coisinha. Deixa. Várias técnicas. Não, que aí você fica mais confortável. A Pensa em reunião alguma... de faculdade, ela é feita no computador. Então, a gente usa a tela na horizontal, né? a tela fica bem. O Instagram tem que ser no vertical. Então, estou dando aqui um exemplo parece tão banal, né? Mas imagina isso, várias plataformas para a gente fazer trabalho. Então, a gente tem o Zoom, tem o Skype, tem o Teams, tem os Rubbles, X, muitas formas, muitos aplicativos para a gente fazer reuniões, webconferências, né? É uma nova realidade, uma nova adaptação, e o que eu acho mais engraçado é quando eu vejo na internet as gafes que acontecem por essa invasão, né, da nossa casa, da nossa vida privada. É bem impressionante ver o que acontece aqui para cima e como está daqui para baixo, né? Também. Então vamos lá, Marcele. A gente combinou um tema super interessante e confesso que eu fui estudar mais. Os meus seguidores sabem que eu não estou atuando na linha de frente diretamente com o coronavírus. O meu papel hoje como enfermeira é um papel diferente da assistência. E aí eu fui estudar e ando estudando muito sobre coronavírus para poder compartilhar e contribuir informação verdadeira, de base científica, de fonte confiável, né? E aí, pensando nesse quesito, você atende e ela é enfermeira obstétrica. Exato. Esse é o assunto, Monique. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também.
E aí, como que a gente pode já então começar introduzindo, pensando também que a gente tem aqui nesse momento muitos estudantes que estão aflitos e querendo agir. O que a gente tem aí para contribuir sobre esse novo fluxo do atendimento que a enfermagem pode oferecer para as pessoas, principalmente para as mulheres, nos ambientes hospitalares? Tá. Então vamos. Se você é uma enfermeira que trabalha no serviço público, as maternidades elas estão com um fluxo para os pacientes, um fluxo que foi adaptado para essa situação, né? Então a porta de entrada de gestantes não é a mesma porta de entrada de outros pacientes de clínica, né? É uma porta de entrada exclusiva. As gestantes, elas estão acompanhadas de apenas uma pessoa, não tem mais visita no pós-parto, a visita acabou. Por quê, gente? Porque nós precisamos diminuir o movimento dentro do ambiente, tá? É Sim. importante a gente lembrar que numa situação de pandemia, qualquer um pode estar portando o vírus e não ter nenhum sintoma, tá bem? A gente também pode ter tido contato com uma pessoa que adoeceu logo depois e a gente não sabia. Então, precisamos cuidar de quem não tem sintoma, das mulheres grávidas tidas como saudáveis e seus bebês. Outra coisa importante é pensar nesse pós-parto em casa. As mulheres não devem receber visita nenhuma. Zero visita. Então, usem seus celulares, né? Façam chamadas ao vivo com a família, mas visita presencial, não. É interessante a gente pensar também que as mulheres grávidas, embora a gente não tenha um número que faça uma representação significativa, epidemiológica, com relação ao adoecimento de gestantes, a gestação é um período em que o corpo ele está num processo de desenvolvimento especial. Então, a gente deve cuidar das gestantes e mais ainda das puérperas, que são as mulheres que tiveram bebês naquele primeiro mês, tá? O corpo da puérpera, ele tem uma atividade de formação de coágulos com intenção de fazer uma cicatriz da placenta muito ativa. E parece que a COVID, que é a doença provocada pelo vírus, ela tem essa característica de fazer algumas alterações hematológicas, né? Traduzindo, algumas alterações do sangue. Então, se a mulher ela está num período da vida em que ela tem um movimento de estancar sangramento, porque a placenta ocupava um espaço que não ocupa mais um motivo para a gente ter muito cuidado com essas mulheres no pós-parto e não ir visitá-las. Tá? Cara, é muito importante a gente falar sobre isso, Marcele, porque é o momento em que as mulheres querem a família perto, né? Num estado de vida normal. E querem mostrar o seu bebê recém-chegado ao mundo. Então, o Mas não desafio de normal, fazer. galera. Não está Exato. normal. Esse E não é aí, o o momento. desafio, O desafio desafio é de ter fazer elas entenderem. isso, ter consciência disso, né? Guardar cada etapa, cada dia. Anota num caderno os seus sentimentos e depois faz um diário para o seu bebê. Conta para ele como é que foi, tira foto dos ambientes, faz uma foto da janela, né? Faz uma foto de dentro da maternidade, corredor vazio. Isso é a história do nascimento dessa criança. É um momento especial. Isso não precisa ser uma tragédia, gente. Isso é uma É. coisa diferente. Não precisa ser trágico. Só é diferente, né? E você está lidando de uma maneira positiva com isso. Se você é profissional de saúde ou estudante da saúde, vamos trabalhar no sentido de divulgar isso para as pessoas e de transformar esse momento num momento diferente de saúde. É saúde, É. né? Só é diferente. É, e talvez a gente possa até repensar um pouco
esse afã do consumo no período da gestação e do pós-parto, que às vezes nós, profissionais de saúde, damos a mão e estimulamos isso de alguma forma, né? Afinal de contas, o que realmente importa? É a placa na porta da maternidade ou é o que está atrás da porta? Não é? Eita! Será que Eita, é o polêmico. ambiente hospitalar é um ambiente para a gente ir com crianças que jogam bola no corredor? Vocês acham que todas as mulheres estão felizes numa maternidade? Todas as mulheres que estão lá têm um bebê no colo? Ou têm um bebê saudável? Estão passando por um momento muito feliz de flores na vida? Aquilo é um ambiente hospitalar, pessoal. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para repensar as coisas como elas são, né? E não transformar o cenário de uma gestação como um cenário florido para todos, porque não é para todos assim. As pessoas são diferentes, Nossa, ainda bem, né? Que bom que nós pois somos. é, concordo. E você toca em pontos bem reflexivos, né? Que dificilmente a gente pensa, e até mesmo como profissional de saúde, a gente às vezes deixa escapar pelas nossas mãos esse feeling, esse pequeno detalhe de olhar aqui dentro de uma maternidade, enquanto tem uma mulher muito feliz num quarto, pode ter uma que acabou de ter um aborto espontâneo, ou acabou de saber que o seu bebê vai ter que ficar mais tempo na UTI neo. Então, isso é realmente. Ou o bebê que está, o bebê não está mais ali, né? É, Já pensou eu a mulher tivemos que é um. grávida de um feto morto? Ela está onde, gente? Ela está na maternidade. Então, acho É, que essa humanidade, né? A gente fala tanto em humanização, né? Mas a humanização é pensar a humanidade. Nós somos diferentes. Então, respeitar o outro, ou supor que alguém não está tão feliz quanto eu ali, né? E guardar o ambiente para que seja um bom ambiente para todos, é um exercício de humanidade. Eu acho que é uma boa estratégia, né, de pensamento. Assim, não é um momento trágico. Tem tanta coisa que acontece sempre e acontece agora, né? Empolguei. Não, eu tô lendo os comentários e aí eu acho que Vanessa foi sua aluna. E aí ela colocou aqui que ela também não consegue deixar de te Vanessa chamar de Grossi. professora. Vanessa Grossi. Corações. Ai, gente, se vocês estão gostando do conteúdo, pode mandar bastante coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho, mais pessoas vão receber essa live, porque aparece lá em cima no Instagram. É assim que funciona o engajamento aqui na página. Manda para, no mínimo, 5 colegas da enfermagem que precisam ouvir sobre isso, porque às vezes são conteúdos que a gente não tem conhecimento. Por exemplo, eu não tenho essa noção, porque não é a minha área, saúde da mulher não foi. Então, meu conhecimento de saúde da mulher ele foi limitado à minha graduação. Então, a gente não sabe tudo e é por isso que eu tenho trazido aqui pessoas, especialistas, experts nesse momento, para trazer informação bacana para gente, tá? E quem tiver pergunta, podem ficar à vontade, mandar aqui que a gente vai respondendo conforme a demanda. Joinha? Vamos lá, professora Marcélia. Olha lá, não consigo. Foi só falar da Vanessa. A gente falou Eu um quero pouquinho, falar né? uma coisa. Posso? Levantei Pode, o dedo. claro. Eu queria falar para as enfermeiras e enfermeiros que estão nos hospitais maternidade. Eu queria lembrar os colegas de que nós tivemos uma formação muito corpo a corpo. Na residência de enfermagem obstétrica, nas especializações, a gente tem até uma base teórica muito densa sobre a importância do toque, né? As nossas palavras, escolher as palavras e muito corporal, muito próximo. E nós estamos vivendo um momento difícil do ponto de vista profissional para quem trabalha em maternidade, porque a gente está precisando exercitar o afastamento corporal.
usar máscara 100% do tempo, estar de óculos ou preferencialmente face shield 100% do tempo, porque o trabalho de parto é um momento em que a mulher ela tem uma vocalização e uma respiração profunda, né? E essa respiração profunda, às vezes ofegante, ela grita em cima da gente, né? É uma coisa assim, para quem não trabalha nisso, pode parecer estranho, mas a gente adora, né? Lembrar, pessoal, de que nós estamos no momento em que aquela mulher pode estar emitindo gotículas contaminadas sobre nós. E daí até o nosso trânsito no cuidado entre uma mulher e outra, né? O nosso capote pode acontecer de você estar num ambiente em que não tem o capote semipermeável. Então vai ser preciso trabalhar em equipe com esse movimento de cuidado entre uma mulher e outra, né? E buscar, com a parceria desta mulher naquele ambiente, o contato físico mais íntimo. Isso não é fácil, nós não aprendemos assim, nós lutamos para fazer exatamente o contrário do que estamos precisando fazer agora. Mas a grata surpresa é que a gente percebe como que a gente se comunica com os olhos. Então, os olhos, né? A palavra certa, a palavra pouca e necessária, tudo isso está sendo uma experiência nova, né? Então, eu também quero aproveitar a oportunidade para dizer assim que não é o fim do nosso trabalho, mas nós estamos descobrindo novas possibilidades de cuidar. Menos corporal, mas é uma nova possibilidade. Pois é. E aí já acaba pegando um gancho dessa sua fala sobre as consultas virtuais, né? O advento da telemedicina, né? Ou telesaúde, que é o nome correto. Para quem não sabe, eu sou mestranda em telesaúde. Telemedicina é para quem faz a consulta ou o processo virtual da medicina. Então, para nós da enfermagem, seria teleenfermagem. E aí existe para o fisioterapeuta telefisioterapia, teleodontologia. Só para vocês entenderem o contexto, a gente começar a falar corretamente, ajudar a educar aí a nossa população. E isso veio para o Brasil com o contexto da pandemia, né, Marcele? Mas a gente pensa que veio para ficar e tem muitas coisas para ser discutidas sobre isso, sim, principalmente em termos legais, né, para falar mesmo de como que essa coisa vai se dar no Brasil. E aí, o que a gente tem para falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa teleconsulta, esse contato virtual, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. Tá. Eu participo de uma equipe multiprofissional, né? Na verdade, biprofissional, porque é composta de enfermeiros, obstétricos e médicas. E nessa equipe, a gente tem uma organização de fazer as consultas iniciais por teleconsulta. Então, a gente abre o aplicativo de escolha da mulher ou da mulher e sua parceria. E a primeira consulta é assim, como a gente está fazendo agora. Então, a gente conversa muito, eu explico muito sobre o trabalho da enfermagem obstétrica, que ainda é uma especialidade desconhecida da maioria da população, né? A Liga de Enfermagem Obstétrica, da UERJ, produziu um vídeo que vai ser lançado amanhã, muito interessante no YouTube. Agora a Liga tem um canal no YouTube. E uma parte do vídeo são as mulheres falando que não conheciam a enfermeira obstétrica até que foram atendidas por uma. E aí fala um pouco sobre isso. Então, de fato, a gente precisa explicar muito, né? Nós somos uma profissão e uma especialidade. Então, eu preciso contar. Tudo isso a gente pode fazer por teleconsulta. Mas o Priscila da Liga está também com a gente. Eu conheço a Pri, acompanho o trabalho dela aqui no Instagram. Linda, maravilhosa. Boa noite. Ela está falando que a estreia do canal é amanhã às 3 da tarde, tá? Uau!
Bom, então a gente pode fazer dessa forma, tem feito dessa forma. Agora, tem consultas que precisam ser presenciais, porque tem o exame físico obstétrico e a gente não pode abrir mão disso. Então, quem tem consultório, atende no consultório, e quem não tem consultório, vai até o domicílio. Eu trabalho na Casa das Mulheres, fiz essa opção, tá? Por uma série de motivos, eu vou na Casa das Mulheres, porque isso é importante na construção do cuidado da enfermagem obstétrica do jeito que eu faço. Dentro do meu processo de trabalho, conhecer o caminho, ir lá, conhecer a casa e dar a opinião das coisas, enfim. Estabelecer esse vínculo também com o ambiente físico que a mulher habita é importante na construção do cuidado. Então, é assim, tem as consultas de teleconsulta e tem as consultas presenciais, tá? As consultas presenciais, elas também podem ser precedidas de uma teleconsulta curta, onde a gente faz uma conversa e depois marca uma hora e vai lá, faz o exame físico e vai embora. Isso diminui o tempo de exposição e o contato, né, dentro daquele ambiente físico. Legal. Você com certeza já viu, existem muitos aplicativos aí. E essa é a minha área, eu adoro isso dos aplicativos para ajudar a gente a fazer os nossos cuidados e a entender. E aí tem um aplicativo que a gente consegue fazer, ouvir, na verdade, os batimentos cardiofetais, e tem um que a gente consegue visualizar um ultrassom, né? Então consegue acompanhar o bebê ali, a sua gestação inteira. E a mulher mesmo que faz isso com o app no celular dela. O que você pensa sobre isso? Bom, o aplicativo que a gente costuma valorizar é o aplicativo que permite que a mulher conte as contrações por tempo, tá? Então, é isso. Agora, ficar ouvindo o batimento cardíaco ou ficar acompanhando a imagem do bebê rouba o contato que ela tem com o bebê que ela não vê. Então, a gente valoriza muito. Eu pergunto na anamnese para as minhas gestantes e meus colegas também assim: como é que é o Pedro? Aí a pessoa olha para mim: como assim? Como é que é o Pedro? Ué, não sei, ele não nasceu. Ué, mas ele não tá aí? Tá. E aí, ele é mais ativo de dia ou de noite? Ah, ele é muito mais ativo quando eu chego em casa. Ah, e quando eu como chocolate? E aí vem o Pedro. E aí o pai fala do Pedro, porque eu acho que é parecido comigo. Por que você acha que ele é parecido comigo? Ah, porque eu acho. Eu tô achando. Porque quando eu falo com ele, e aí vem o Pedro. Então, Entendi. isso a gente valoriza, sabe, Caroline? Essa comunicação que não é mediada pelos aparelhos, ela é muito importante na construção dessa criança que vai nascer e que quando chegar, ela já é alguém, ela já tem um espaço, né? Então a gente trabalha dessa forma. A gente trabalha Pois dessa é, forma. tem até um comentário aqui, ó, da parte lúdica da imaginação. Eu fico imaginando, eu não sou mãe, mas eu fico imaginando essa coisa, né? De você estar sentindo ali o bebê mexer e projetar o rosto dele, né? Como que vai ser. E eu acho que essa é uma parte muito importante da imaginação dos pais, da mãe principalmente. Eu só queria mesmo ouvir de você, porque existe Olha, e as... os sonhos trazem imagens do inconsciente. Os sonhos servem para isso. Então, a mulher, no final da gestação, especialmente nos 3 últimos meses, ela sonha mais com o bebê. E o bebê, às vezes, tem dente, tem cabelo enroladinho, o bebê fala, o bebê anda. É uma mistura esse bebê, né? Esse sonhar com o bebê é uma aproximação desse bebê que está sendo elaborado, né? A gravidez, ela acontece na cabeça também. A Sim. gravidez, ela é da alma. Então, o parto é um parto da alma. A gente precisa valorizar isso, né? Porque senão fica muito frio.
e muito igual. Fica muito estandarizado, sabe? Então, eu acho que a gente não precisa dar mais força para isso. A gente faz o trabalho contrário. Tem a ultrassonografia, lá naquele período que deve ter, né? E na consulta a gente faz a ausculta. Tá bom, não precisa mais do que isso. É porque a gente vê um movimento muito compulsivo, talvez, se eu puder colocar um adjetivo, da tecnologia invadindo vários cenários, e mais principalmente no cenário da maternidade, essas mulheres não estão doentes, né? Obviamente. Então, o apelo dos serviços, eles se tornam muito atrativos para essa mulher que tem uma urgência de saber como é esse bebê. Então, eu imagino que quem construiu tinha essa sacada, viu uma oportunidade, mas, enfim, era só mesmo para entender o que acontece, porque eu acredito que o consumo desse tipo de aplicativo vai ficar cada vez maior e essas mulheres talvez percam um pouco esse contato sensível com o seu próprio bebê, então, né? Veja bem, a ultrassonografia 3D, né? Ela é colorida. Uhum. Aquela cor é dada pela máquina, né? Porque o bebê não é daquela cor lá dentro. É Ele é verdade. azulado. É verdade. Então, alguém deu a cor ali. Alguém escolheu aquilo é uma Alguém escolheu um programação. tom meio alaranjado, assim, para ficar uma bichinha bem linda, assim, bem corada. São os nossos filtros, igual aqui no Instagram. Enfim. Professora, então voltando, a gente acabou entrando. Eu falei, a gente vai ter que marcar uma live exclusiva sobre o ato de parir, as formas de parir, porque essa mulher é incrível, foi ela que desmistificou minha cabeça lá na faculdade sobre tudo isso. E a gente vai ter que marcar uma só pra gente falar de parto. Mas retornando, eu sei que o povo fica querendo saber, porque você é Marcele Sveiter, né? Mas vamos retornar só um pouquinho para o nosso foco dos fluxos de atendimento, né? E aí, falando um pouco, já que a gente já apontou essa questão das mulheres assintomáticas e desse atendimento às mulheres na maternidade por nós, existe um outro contraponto que a gente também tinha conversado, né? Sobre os alunos, os estudantes, eu não gosto da palavra aluno, os estudantes relacionados a essa suspensão e a inserção deles no mercado de trabalho. E aí, o que você tem aí com toda a sua experiência como docente que a gente possa falar aqui hoje? Eu compreendo mesmo, de verdade, a ansiedade, especialmente dos alunos que estão na beira do internato ou cursando o internato, que é o último ano da graduação. Mas é preciso dizer para vocês, quem estiver aí me ouvindo, que vocês foram afastados do internato para a sua própria proteção, tá bem? Neste último ano, quem passou pelo internato, Caroline vai concordar comigo, é um ano de grande aquisição de habilidades, né? Competências e muitas habilidades. Então, muito perigoso foi a nossa avaliação, para usar palavras simples, né? É muito perigoso estar num campo de um hospital em meio a uma pandemia, ainda com habilidades a serem adquiridas, desenvolvidas. Obrigada. Sim. Habilidades a serem adquiridas. Então, para sua proteção, vocês foram afastados. Outra possibilidade que alguém pode ter ouvido foi uma ideia que não sei quem teve essa ideia de adiantar um ano da formatura. Então, imagina, ia comer um ano da formatura para formar as pessoas mais cedo para que elas pudessem ir para o trabalho. Uma temeridade, né? Uma temeridade. E jogar, cortando aqui, você me perdoe, mas pensando em que essas pessoas vão entrar numa terapia intensiva, que é uma outra área de grande especialidade. Mesmo que não e jogar fosse, a galera lá. Mesmo que não fosse. Mesmo que fosse, vamos dizer assim, que tivesse uma ideia doida de fazer uma seleção por tempo de formatura, sei lá. Eu tenho 54 anos, estou formada há mais de 30. Não que linda!
Não sei me comportar no ambiente hospitalar, com esse risco de contaminação. Não tenho habilidade para me paramentar e desparamentar num ambiente de cuidado intensivo. Não foi essa a escolha que eu fiz. Estou formada há Sim, mais de 30 anos e teria que ser treinada intensivamente. com Então, certeza. mesmo para trabalhar na porta de entrada de um hospital, recebendo as pessoas que vêm da rua, eu precisaria também novamente ser treinada. Sim, Percebe? Então, assim, não é porque eu sou enfermeira que posso atuar em qualquer lugar. Primeiro eu tenho que escolher esse lugar, eu tenho que querer ir lá, né? E depois eu preciso ter minimamente um treinamento para fazer uma atividade de uma habilidade inespecífica. Porque eu jamais vou exato. trabalhar num CTI como você é capaz de trabalhar numa unidade cardíaca. Você fez Sim. residência em cardiologia. Eu sou obstetra. A minha área obstetrícia não tem São, nada a ver, são nuances né? completamente diferentes. Se você me colocasse numa maternidade, eu acho que eu ia gritar junto com elas. É bom a Mas gente isso, deixar assim, as coisas bem pontuadas, né? Porque parece assim, não, mas você não é enfermeira? não. Completamente diferente a área de atuação, até o próprio processo de trabalho que você falou, o meu entendimento do cenário de prática, o meu cuidado e a minha intervenção, a minha logística do plantão era completamente diferente. Com certeza que uma maternidade onde a gente tem um atendimento ali muito diferenciado, né? De um paciente em coma, com Glasgow 3 e uma mulher com, enfim, Três de dilatação. parindo, 3 de dilatação. Vamos lá. Tem uma perguntinha, não, é uma colocação, na verdade, da Pri, ó. Essas, deixa eu baixar aqui, tecnologia maravilhosa, Oi, essas Elo. várias falas sobre o que iria acontecer com quem está no final gerou muita atenção, com certeza, Pri. A falta de alinhamento entre falas do Ministério e das universidades é uma grande pena que a gente viva isso no Brasil e que a gente tenha aí essa urgência de formar pessoas para atuar e a que preço que a gente está colocando isso, né? O quanto que Patrícia, minha vale. amiga, está falando sobre os hospitais de campanha, né? Ah, sim, E o modo como as pessoas estão chegando nesses hospitais de campanha. sim, A gente está recebendo vale essas notícias, isso é realmente um perigo para todos, para né? Para os todos. profissionais e para os pacientes que lá estão. É muito importante que a sociedade tome pé disso e que faça valer o que a gente paga pela formação de um enfermeiro numa universidade pública, né? Isso não é qualquer coisa. O enfermeiro ele tem uma graduação de 4, 5 anos, depois tem uma residência de mais 2 anos. Os enfermeiros que estão pesquisando, que estão escrevendo sobre o modo de trabalhar, sobre novas respostas que a gente tem para dar, são enfermeiros docentes que passaram por mestrado, doutorado, tiveram bolsa para fazer isso. Vamos valorizar o dinheiro dos impostos que bancaram a nossa formação, né? A gente Boa. tem que devolver isso com qualidade. Para fazer com qualidade, eu tenho que fazer aonde eu sei fazer. Então, é isso, né? A Ai, gente, enfermagem não é um curso barato. não Enfermagem mesmo. é caro formar um enfermeiro. Esse enfermeiro precisa ir para o lugar aonde ele estudou para estar, né? Desenvolveu habilidade para isso. Ai, Muito, muito. taquicárdica. Gente, larga o dedo no coraçãozinho, gente. Que isso? Essas falas não mexem com vocês do mesmo jeito que tá mexendo comigo. Eu tô quase ficando de pé aqui nessa live. É, Isso é muito importante e a gente percebe, às vezes, alguns colegas falando que chegaram num determinado hospital, e isso seja público ou privado, e tendo experiência naquela área, a gerência de enfermagem não colocou ela no lugar que ela deveria estar, né? Então, isso também é um outro ponto que está muito relacionado a esse momento da pandemia. Então, se tu tem uma habilidade de emergência, te colocar numa enfermaria clínica, por exemplo, existe algumas nuances muito básicas, que foi aquilo que a gente falou. Você é Sim. especialista numa determinada área, eu em outra, e se a gente for trocar os papéis, vai dar uma confusão. A gente vai ter que reaprender a trabalhar, Eu né? penso que esse momento ele está levantando a poeira, sabe, Carolina? Porque isso acontece
há muito e Há muito muito tempo. tempo, né? Ficou quase que cristalizado. Nas unidades privadas, vou arriscar dizer que seja ainda mais comum, tá? Não pode continuar assim, gente. Não mesmo. Não pode continuar assim. Quando essa pandemia passar, a gente tem que aprender alguma coisa com ela, né? Você vai para um hospital, queira saber quem vai cuidar de você. Não queira ser cuidado por uma pessoa que preferia estar em outro lugar. Pois é. Se você não for bem cuidado pela enfermagem, procure a coordenação do serviço, procure a chefia do serviço. Vai falar com a enfermeira ou o enfermeiro responsável. Fala sobre as suas impressões, mas fala com quem pode fazer alguma coisa. Porque quem chefia enfermeiro é enfermeiro. Né? Exato. No Brasil, o serviço de enfermagem é coordenado, chefiado por enfermeiros e enfermeiras. Então, procura esse profissional e vai lá falar com ele. Leva a sua impressão. Quem sabe a Adorei. gente consegue mudar isso. Ai, adorei. E eu concordo muito, muito mesmo com a sua fala, porque, na minha opinião, o coronavírus só exacerbou todos os problemas que a gente da enfermagem já vivia há 200 anos, talvez, né? E só escancarou para a sociedade as nossas dificuldades de dormir no lugar adequado, como que ficou aí super midiático nessa semana, desagravos, assédios e tudo isso que a gente já vivia só publicizou, né? Só está aí na mídia agora. Publicitou. Infelizmente, infelizmente. E eu penso que esse é um ato de valorização profissional. Eu costumo falar essa condição do empoderamento da enfermagem, porque nós, primeiro, precisamos nos empoderar, né, Marcele? Quando eu não aceito e entendo que eu não posso e não quero viver e trabalhar dessa forma, porque trabalhar é uma parte da minha vida muito importante. E se eu for trabalhar sempre com todo esse peso que a gente vem trazendo, o quanto que a gente está adoecendo esses profissionais mentalmente, que vai gerar uma doença física e a gente vai ter esse esvaziamento da enfermagem que pode ser que aconteça, né? Das pessoas se afastarem do hospital por não quererem viver mais do jeito que estão sendo colocados. E isso é um grande ponto que a gente precisa discutir também, né? A Vivian está escrevendo aí, a Vivian Linhares, mestre pela UF recente, que foi minha aluna também, professora Vivian Linhares, uma querida enfermeira obstétrica, que para ser profissional de saúde, você tem que ter mais do que uma graduação, né? Ser com S maiúsculo. Com certeza. E aí eu queria tocar num ponto interessante, que é o que será que leva uma pessoa a escolher ser enfermeiro? Talvez isso tenha implicação na atuação dela quando ela se forma, né? E aí, voltando ao tempo de Covid, se você escolheu ser enfermeiro só porque você precisava de uma graduação, agora você está em xeque-mate. Xeque-mate, meu amigo. Agora você é enfermeiro numa pandemia. O que você sabe fazer? Para onde você vai? O que você julga saber? E quais são as condições que você precisa para tratar com segurança própria e de quem você vai cuidar? Você pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar? Se você estiver trabalhando de noite e se você não puder repousar durante algumas horas, porque isso está na legislação e porque isso é saúde do trabalhador de saúde, você vai cuidar direito? Então, assim, essa pandemia está trazendo para a gente as questões que a gente devia estar fazendo há anos, né? Mas agora ficou urgente. Penso eu. Exato. Perfeito, perfeito, perfeita colocação. Existem muitos estudos que falam disso, né? Um profissional que tem uma qualidade de vida, um ambiente adequado de trabalho e o seu tempo de descanso com um ambiente agradável e confortável, ele vai cuidar melhor, isso é óbvio.
Porque aí eu tô mais feliz, que era o que a gente estava conversando antes, eu tô mais feliz de ir trabalhar, eu tô alocada no setor que eu gosto de atuar. Eu tenho vários exemplos aqui que a gente poderia dar de colegas que terminaram a residência e não conseguiram atuar na sua área de especialização. Então, quanto de frustração que sugere, que tipo de cuidado e que tipo de intervenção que essa pessoa vai passar para o meu parente que poderia estar internado ali naquele ambiente, ou até mesmo eu que poderia estar naquele leito. Costumo sempre dizer isso e você colocou brilhantemente. Só estamos trazendo aqui um retrato de um passado que já estava acontecendo, né? A Mariana Tem Júlia, perguntas, é. que também foi minha aluna, Minha amiga de turma! sua colega de turma, Mariana, esqueci. Olha! Que turma, hein? Ô, Nossa, que que turma! turma! Que turma! Então, a Mariana está falando do plantão de 12 horas, né? Que qualidade é essa de você ter um plantão, de trabalhar 12 horas? E será, eu queria ver assim, pensar aqui, será que o cuidado de enfermagem pode ser realizado com a mesma qualidade desde o início do plantão até o final? Ou será que a gente, dentro de um plantão, precisa ter um processo de trabalho que permita repouso ou alterar, talvez, um lugar dentro da equipe? Quais seriam as estratégias próprias da enfermagem para ter qualidade ao longo de 12 horas? Isso é um problema da enfermagem. Eu não sou enfermeira gestora, né? Mas tem um monte de colegas aí que se debruçam sobre o processo de trabalho de enfermagem, da administração do serviço, gestão e tudo mais. E eu penso que esse é um assunto que precisa ser cuidado. E se por favor, Caroline, convide essas colegas que estão pensando isso, né? Para a gente poder ouvi-las. Gostei da Fica a dica. dica, né? Gostei. E isso não é para ser tratado e decidido por outro profissional que não seja enfermeiro. Isso é um assunto interno nosso, né? Concordo. E a boa notícia é que hoje nós temos nossos próprios problemas. Antigamente a gente tinha um problema de ninguém saber, né, o que o enfermeiro faz e tal, e agora nós temos problemas internos para resolver. Esse é um, né? Boa ideia, Mariana. Valeu, Mariana. Pois é. Eu fico pensando, às vezes, até além. Quando as pessoas assumem por responsabilidade ou irresponsabilidade 24 ou mais horas. Como que fica a cabeça desse cara? Eu não me imagino verdadeiramente, sou muito transparente, muito verdadeira de dizer isso, de ficar tantas horas assim, numa assistência, pensando na minha realidade de terapia intensiva, literalmente pegando peso, com que tipo de condição mental eu sairia depois de 24 horas ou mais. Aqui eu estou pensando no além de 24 horas para essas Então, eu pessoas. vou te dar um exemplo bem legal, que não é do hospital. Sou enfermeira obstétrica, né? Trabalho com outros colegas enfermeiros obstétricos na equipe. E com a pandemia, nós nos demos conta do tempo que a gente fica com a mesma mulher em trabalho de parto. Porque no trabalho de parto privado não se passa plantão, certo? Não tem Passa. paciente de plantão. Não, não tem. Eu sou enfermeira. Imagina que você está em trabalho de parto, eu sou sua enfermeira. Quando você entrar em trabalho de parto, você vai me chamar. Aí eu vou para sua Entendi. casa e vou ficar com você até depois que o bebê nascer. Entendi. Sim. Entendi. E aí a A gente tomava logística é isso diferente. mas a gente tomava isso como uma questão de vínculo, né? De necessidade. E a gente não via outra possibilidade de fazer. Com a pandemia e com o tempo de exposição, a gente começou a perceber que ficava muito difícil ficar paramentado de face shield com a mulher em trabalho de parto, horas e horas e horas e horas e horas dentro da casa dela. E aí a gente conversou em equipe e nós resolvemos mudar isso. E agora a gente tem uma alternância. Então, assim, tem um colega que fica dentro do hospital, quando o parto é hospitalar, e
recebe a mulher no hospital. Então, eu que estava com ela em casa, eu não fico com ela em casa e no hospital. Tem alguém que chega lá no hospital. Então, essa pessoa que chega, ela chega fresquinha, descansada, né? Acabou de colocar a máscara própria, acabou de colocar o óculos ou a face shield e está pronta para prestar aquele cuidado. E eu que já estou cansada, eu me afasto. E isso não é um problema, não é uma quebra, porque isso vai sendo construído ao longo do pré-natal. Porque nós temos teleconsulta em grupo. Então, quando a gente faz a teleconsulta em grupo, imagina que você fosse da minha equipe, as mulheres que estão comigo, as mulheres que estão com você, a gente vai conversar junto. E elas vão ver que a gente fala a mesma língua e que a gente vai se substituir e que isso é parte do nosso cuidado com ela e com o bebê dela. E agora está muito melhor. Olha, boas notícias. Pois é. E eu achei incrível, porque eu fico me imaginando como, agora, como uma consumidora do seu serviço, eu me sentiria muito mais segura e acolhida de ter esse tipo de primeiro contato, né, de ter essas consultas e esse acompanhamento, por mais que seja virtual, né, que aí existe essa condição. Mas, poxa, quando eu chegasse lá e olhasse para você e depois entrasse num outro lugar e olhasse, né, para sua outra colega, eu ia me sentir muito acolhida sabe, pertencente. Acho que essa é a palavra. Você já Pertencente ao sabe, grupo. você já Exato. sabe, você está num grupo de WhatsApp com outras mulheres. E aí, quando nasce alguém, a mulher vai lá e fala: Olha, meu trabalho de parto foi assim, assim, eu estava com a Marcélia, e depois eu fiquei com a Sabrina. E foi ótimo. Ou então eu ia ter bebê com o Rodrigo, mas o Rodrigo vinha do Rio. E aí quem chegou primeiro foi a Marcele. E foi tudo bem, meninas, vocês estão muito bem, a equipe vai dar conta, babá. Então, nesse terreno, que é um terreno, né, do privado, estou falando de uma realidade bem própria, né? Tô fazendo um recorte. Isso começou a ser possível porque a gente se deu conta da possibilidade de contaminação e do cansaço, né? Sim, Cansaço ganhou sim. lugar. Pois Enfermeiros é, ficam cansados, pessoal. Enfermeiros cansam, tá? cansam. E a gente não deixa de ser uma boa profissional por dizer que a gente está cansada. Porque esse é um outro paradigma que também precisa ser quebrado, né? Quando a gente levanta a mão e fala assim, olha, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de ajuda agora, eu preciso de você nesse momento. Esse ato de pedir ajuda e de entender humildemente que eu tenho limitações em diversas coisas, né? Físicas e até mesmo, né, de conhecimento, mostra um ato de humildade e também faz a gente gerar um reconhecimento e uma valorização do nosso outro colega, porque a gente não é a única bolachinha do pacote. Acho que a enfermagem precisa ter mais parceria umas às outras, né? Tem uma pergunta aqui de uma pessoa chamada Monique. Ela está perguntando sobre a entrada nas maternidades. Então, eu vou dar uma resposta ampla, né? Enfermeira obstétrica contratada não entra em maternidade pública, tá bem? Então, se você vai ter o bebê numa maternidade pública, a enfermeira não tem enfermeira contratada pela família não tem autorização de entrar na maternidade pública, tá? Nas maternidades privadas, as enfermeiras, quando compõem a equipe, entram, tá bem? E aí a gente pode ver, caso a caso, o fluxo como está sendo feito. O fluxo é muito reduzido de profissionais. Mas no parto, numa maternidade privada, o parto vaginal, ele é atendido pela médica ou médico e enfermeira ou enfermeira. Então, eu sou parte da equipe necessária para assistência. Então, esse é o meu lugar. Eu não sou acompanhante. Tá certo? Legal. Muito bom. Professora, faltam 3 minutos. Olha lá, então eu chamando você de professora de novo. Sabe o que isso representa? Que tudo que é gostoso passa bem rápido. E ai, que delícia, a gente vai ter que marcar outra live. Olha quantos assuntos. Eu prometo, ó, Vivian, que como essa necessidade humana básica está sendo cuidada desse primeiro contato mãe-bebê.
Consegue responder isso rapidinho, Marcele? Antes da gente fechar? Consigo. A gente mantém o contato pele a pele com a mulher assintomática. Tudo bem, porque o bebê nasceu, passou pela via vaginal, ela já respirou em cima dele, mantém o contato pele a pele, tá? Legal, legal. A gente vai ter que marcar uma live, já deixo aqui o de convite, pra gente fazer uma live só sobre parto. Tudo bem? Tá bom. E aí a gente faz um batidão, que tem muita mulher, muita enfermeira querendo ouvir sobre isso, porque é algo que é nosso, né? Tão inerente a gente pensa que daqui a pouco pode passar por isso. Então, já deixo o convite aqui. Todo mundo teve mãe, né? Já dizia Arnaldo. Ah, Todo com mundo um dia certeza. foi neném. Então, É, bate as curiosidades. Então, eu vou agradecer nesse momento, mais uma vez, por abrir a sua casa, por abrir a sua agenda, abrir a sua mente pra gente. Muito contente de você ter aceitado o meu convite. Eu sou muito grata por tudo que você fez por mim no meu processo de formação e tudo que você me fez olhar na minha residência. Verdadeiramente, você é uma mulher extraordinária e, para mim, representa a figura de uma enfermeira empoderada. Obrigada para todos os seguidores. Posso ser uma Pode, coisa? claro. Quando eu era coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Caroline me ensinou muito. Fica Olha, para uma outra professor. live. Outra live sobre residência. Fofocas de bastidores. Os bastidores da residência. A gente pode fazer isso também, gostei. Podemos. Um beijo especial para todas as nossas seguidoras que estão aqui nessa hora do dia. Poderia estar vendo qualquer coisa no Netflix, na televisão, mas estavam aqui ouvindo a gente, todo o conhecimento que a professora Marcele podia passar para a gente. Meninas e meninos, um beijo especial para todos vocês. Esse vídeo vai estar disponível aqui no IGTV, mas também vai para o meu canal do YouTube, o único canal sobre empoderamento da enfermagem do país. Então segue lá, canal EmpoEnf, e vou deixar lá para depois a gente fazer essa dobradinha, vocês poderem assistir isso quantas vezes vocês quiserem. Pode deixar comentário lá, pode deixar sugestão de tema. Professora Marcele, um beijo. E pode se despedir também, aí a gente deixa o Instagram seguir o fluxo. Vai passar. Minha mensagem Vai passar. vai passar. Alguma frase para enfermeira que quer fazer obstetrícia? Vem. Maravilhosa! Gente, boa noite para vocês e a gente se vê com certeza uma segunda live com a professora Marcele e muitos assuntos que a gente pode debater juntas. E a gente nem fez a propaganda, mas a professora Marcele tem um curso virtual, uma plataforma, ela também tem um canal no YouTube, procurem por ela. O Instagram dela é Marcele Sveiter, pode procurar. Ela tem muito conteúdo bacana. Também é o mesmo nome. O YouTube Marcele também. Sveiter. Muito conteúdo legal para passar para gente, para a sociedade de um modo geral, para nós enfermeiras que estamos querendo começar nessa área. Então, tem muita coisa bacana que ela pode passar para a gente. Ela tem um monte de rede social também. Ela também é youtuber, também influencer. Eu tô amando as enfermeiras invadindo a internet. Então, podem seguir ela também. E aí, já deixo o convite de novo, tá, professora? Valeu, obrigada, querida. Até mais. Beijo, pessoal. gente. Obrigada pela companhia, viu? Beijo. Valeu, Carol. Beijo. Valeu. Tchauzinho. Tchau.